Amém? Textos bíblicos inspirativos, 2 Coríntios 9, de 6 a 15. Como de costume, uma irmã e um irmão, por gentileza, cada um lendo um versículo. Por favor, lê bastante alto para todo mundo poder acompanhar e a gente já ir meditando nesses versículos, porque eles vão basear o nosso estudo dessa manhã. Uma irmã, por gentileza. Uma irmã, 11, por favor. Um irmão, 12. Amém. Será que podemos todos nós, de uma só voz, falar isso? O versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? 1, 2 e 3. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti, clamando pela Tua graça e Teu poder e a Tua unção nesse lugar, Senhor Deus. Ó Pai, eu declaro, Senhor Deus, a minha completa e total dependência de Ti, Senhor Deus, para poder ministrar, Senhor Deus, um assunto de tamanha relevância ao povo do Senhor, ó Senhor Deus, ao rebanho do Senhor, Pai. E eu dependo, Espírito Santo, completamente da Tua presença nesse lugar, quebrando todas as barreiras em minha vida e na vida dos meus irmãos, em nossos corações, Senhor Deus, ó Pai, nessa região celestial, ó Pai, todo e qualquer espírito imundo que tenta, Senhor Deus, roubar a boa semente nessa hora, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus, e eu declaro, Senhor Deus, cada irmão e irmã aqui nessa manhã, aptos a receber a Tua palavra, ó Pai, porque ela não é minha, ela não é de homem algum, senão, Senhor Deus, do Senhor diretamente, e que Teu Santo Espírito aqui ministre os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dinheiro, um assunto espinhoso, sim ou não? Dinheiro é um assunto extremamente espinhoso, é muito complicado. E eu confesso que quando eu recebi a escala do início dessa revista, eu fui vendo as lições que eu haveria de ministrar ao longo desse trimestre, e aí eu me deparei com essa aqui, eu já fiquei assim, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu sei que é complicado, irmãos. É complicado para quem fala, é complicado para quem ouve, é um assunto que incomoda uns, para outros tem mais facilidade de falar sobre isso, outros têm mais facilidade de ouvir sobre isso. Então, o fato é que dinheiro é um assunto extremamente espinhoso de se falar. Tem gente que se ofende, tem gente que fala, não, para mim está de boa, tem gente que tem gente que não tem. Amém? Mas é um assunto complicado.
E, como está aqui, se tem um assunto difícil de falarmos, é sobre dinheiro. Se fosse fácil, não teria tantos e tantos capítulos e versículos na Bíblia tratando sobre isso. E eu considero mais difícil ainda falar de dinheiro na igreja. Mais difícil ainda. Se no mundo já é complicado, só que o mundo está todo mundo mais ou menos na mesma vibe, na mesma mentalidade. Ganhar, 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 ganhar. Aí você vem para Cristo, você começa a tentar entender, começa a tentar, alguém tentar te explicar como que a gente deve olhar para o dinheiro ou para as finanças sob a ótica da Bíblia, da palavra de Deus, que é totalmente contrária à ótica do mundo e à ótica que você traz, que eu também trouxe quando viemos para Cristo. É uma ótica diferente. Então aquilo nos confronta. E em toda a Bíblia podemos encontrar diversas passagens sobre a maneira correta de nos relacionarmos com o dinheiro. Eu não sei se a frase é dele, não sei se a ideia é dele, mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre fala isso. Ele sempre fala que Jesus, quando estava falando sobre finanças, quando ele falou sobre finanças, ele tratou o dinheiro como uma entidade, praticamente como um ser, como uma pessoa. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Então, dificilmente uma outra coisa pega tanto a gente, pega tanto as pessoas como essa questão do dinheiro. Então, é difícil a gente se relacionar com ele, mas como todas as coisas no mundo são difíceis, naquilo que a gente tem dificuldade, a gente tem a palavra para nos orientar. A gente tem a Bíblia para poder dizer, olha, é aqui o caminho, é essa medida, o equilíbrio está aqui. E a gente vai, nessa manhã, olhar para a palavra de Deus e ver o que o Senhor Deus tem para as nossas vidas acerca disso daí. Alguns fatores que dificultam o bom entendimento do tema. A gente tem dificuldade, a gente não entende muito bem, porque a gente tem alguns fatores que dificultam isso. E quais são esses fatores? Nós já vamos orar pela campanha aí, Lucas 10, 2, para que Deus envie trabalhadores para a sua lavoura. Eu vou pedir para o Tiago Gessé para fazer essa oração. Pai, ainda na Tua presença, nós nos colocamos mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa te servindo, mas intercedemos a Ti, Pai, por trabalhadores, por pessoas dispostas a colocar, Senhor, as Suas mãos à disposição para te servir, para cuidar da Tua obra, para levar a Tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Esteja, Senhor, levantando pessoas, despertando, trazendo, Senhor, o entendimento da necessidade do cumprimento, Senhor, daquilo que o Senhor nos deixou como ordem. Em nome de Jesus eu oro neste momento para que os meus irmãos e novos ainda possam ser levantados a entender também, Senhor, a necessidade do trabalho. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro, Deus. Obrigado, Tiago. Voltando à nossa lição aqui, alguns fatores que dificultam um bom entendimento do tema sobre dinheiro e recursos financeiros. O primeiro deles, a avareza. Esse é o primeiro e principal deles. Eu não sou avarento, não. É chato a gente reconhecer isso. Mas em Cristo, olhando para a palavra, a gente percebe que, em maior e menor grau, em algum momento da nossa vida, talvez no passado, tomara que tenha ficado de fato no passado isso em nossas vidas, na vida de cada um aqui, mas em algum momento da nossa vida a gente foi avarento. Foi sim. Não, eu sou bem humilde, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas, não sei o quê. Às vezes a gente faz isso, e principalmente no mundo a gente vê muito isso, as pessoas fazendo isso como uma moeda de troca, para aplacar a sua avareza. Quer ver uma coisa? História do Brasil. Você pega ali na região de Ouro Preto, Minas Gerais, inclusive a região lá, ela era chamada Vila Rica, né, e depois virou Ouro Preto. O que acontecia? Descobriram o ouro lá, e aí, meu irmão, investia-se dinheiro e recurso e escravos e para extrair ouro ali, e os caras cavavam e achavam ouro e cada vez mais ouro, e os caras ficando ricos e mandando ouro para a Europa, para aplacar toda aquela ganância, todo aquele movimento que eles faziam para arrancar, toda aquela exploração que havia naquele lugar. O que eles faziam? Construíam igrejas cobertas de ouro, santos folheados a ouro, púlpito. Então, assim, era uma moeda de troca. Ele, para aplacar a consciência dele de tudo aquilo que ele estava fazendo, aí fazia ali aquelas igrejas que hoje em dia ainda tem alguma coisa lá, mas já foi muito... Algumas já foram saqueadas, outras já foram
algumas coisas já foram tiradas, mas aqueles senhores do ouro ali faziam isso, para poder aplacar a sua consciência. Então, um fator que dificulta a gente entender de verdade o que a Bíblia quer da gente com relação às finanças é a avareza do nosso coração. Segundo, os escândalos. Que escândalos são esses? Os escândalos no nosso meio evangélico. A gente vive ouvindo falar de escândalos, de denominações, líderes religiosos que lidaram mal com esse fator na igreja, são os recursos, e isso vai fechando o nosso coração para contribuição, para doação, para aquilo que às vezes é até o mais básico de tudo, que é o dízimo. Então, o que se ouve no mundo? Eu não vou dar dinheiro para o pastor. Você vai para a igreja agora, você virou crente? Que otário, vai dar dinheiro para o pastor, vai dar dinheiro para a igreja. Então, os escândalos fazem com que o nosso coração muitas vezes se feche para a gente contribuir e fazer a nossa parte no reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Teologia da prosperidade, um outro fator, e os coaches, né? Agora a novidade são os coaches. Teologia da prosperidade, a gente não tem um bom entendimento do que a Bíblia fala sobre recursos financeiros, muito por causa desses caras também. Porque você vai ser rico, se você der 100, Deus vai multiplicar e você vai ganhar 1 milhão e não sei o quê, eu quero 1000 pessoas aqui para dar não sei quanto. Aí, essas promessas, muita gente vai nisso, se frustra e nunca mais ela abre o coração para Deus, para aquilo que de fato a Bíblia diz sobre o que é a doação, o que é a bênção de Deus na sua vida. Então, isso tem prejudicado muito a gente entender o tema à luz da Bíblia. Má interpretação das Escrituras. Por não entender direito o que a Bíblia quer dizer, a gente se relaciona mal com os recursos. Quer ver? 1 Timóteo 6, 8, 9 e 10. Ali, principalmente o 10, que fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí aquele camarada pega e interpreta. Tá vendo? O dinheiro é a raiz de todos os males. A gente não pode ter dinheiro, não sei o quê. Aí se fecha, ou trabalha, ou não busca se aperfeiçoar em nada, não sei o quê, e vive uma vida aquém do que Deus poderia dar. E durante muito tempo, muita gente viveu assim, e aí às vezes viveu frustrado, ou viveu à margem, viveu aquém do que poderia ter vivido na presença de Deus, até mesmo para contribuir na obra de Deus. Não, dinheiro não, dinheiro... Mas a palavra não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí tem aquele que interpreta o oposto, ele fala assim: não, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas eu não amo o dinheiro, eu até gasto o dinheiro, olha só o carrão que eu comprei, eu até gasto o dinheiro, olha só isso que eu comprei, mas só para mim acumular. Não, eu não amo não. Ah, tá, irmão, então contribui aí. Não, mas hoje eu não tenho, não sei o quê. Está com 1 milhão na conta, mas hoje eu não tenho, não sei o quê. Mas ele diz que ele não ama o dinheiro. É se enganando com a avareza. Tá pegado aí, irmão? Está tranquilo? No final ali, eu já contratei um segurança, estão ali fora, eles vão fazer minha segurança para eu ir embora tranquilo, para ninguém me bater no final, tá? Desperdício. A gente não se relaciona bem com dinheiro, muitas vezes, porque a gente desperdiça os recursos que Deus nos dá. Seja por N motivos, seja porque a gente não sabe utilizar da maneira correta, seja porque, de fato, a gente esbanja demais e aí acaba desperdiçando, e aquele que desperdiça, ele vai sempre precisar de mais. Ele vai sempre precisar de mais recursos, porque vai estar sempre faltando. Por exemplo, alguém que compra roupas e não utiliza bem, não lava bem, não lava direito, bota cloro em roupa colorida, em roupa escura e tudo mais, ele vai estar sempre ter que comprar roupas novas, porque ele não utiliza bem. Alguém que compra um equipamento, não lê o manual de instrução, esse liquidificador já estragou, deu um mês, já estragou, vou ter que comprar outro. Aí no outro mês, essa televisão, olha... Aí ele ligou lá a televisão numa gambiarra danada lá, a televisão queimou. A televisão hoje em dia não presta, já que tudo bem que tem de verdade hoje em dia, as coisas já não estão durando muito. Mas às vezes a utilização errada, comida, por exemplo.
Às vezes a pessoa não mede direito, faz aquele caminhão de comida, às vezes para 2, 3 pessoas dentro de casa, está sempre desperdiçando. Então, o desperdício faz com que a gente sempre tenha falta de algo e a gente vai ter que cada vez correr atrás de mais recursos para poder suprir aquela necessidade, porque a gente não está utilizando da maneira correta. Amém, irmãos? Está dando para entender até aqui? Está tranquilo? Então tá bom. Esses fatores dificultam a gente ter um bom entendimento sobre o que a Bíblia diz sobre as finanças e um bom relacionamento com o dinheiro. Quero aqui falar um pouquinho sobre o mito de Aquiles. É o mito, tá? Não é Bíblia, não é... Entendam isso aqui como uma historinha, igual você vê filme da Marvel, vê super-herói, é mito, né? Não é Bíblia não é verdade, não existiam deuses, como diz na mitologia grega, não. Mas a mitologia grega, ela conta a história de Aquiles. Quem que era Aquiles? Aquiles era uma criança que era fruto de um relacionamento com uma deusa do Olimpo grego lá deles, que se apaixonou por um humano. Esse cara aí foi audaz, meu irmão. Ele engravidou uma deusa lá do Olimpo, né? Mito, tá, gente? É historinha. Aí eles tiveram um relacionamento, nasce Aquiles. E por ser filho de um humano, Aquiles ele não tinha os superpoderes lá dos deuses lá. E aí a mãe dele, preocupada com isso, pega Aquiles pelo tornozelo, mergulha ele no lago Estige, e isso confere a ele superpoderes. Aí lá, pá. Só que com isso, como ela segurou ele pelo calcanhar, e aí ficou só o calcanhar de fora daquele rio ali, quando tira ele, ele tem uma fraqueza, que é o calcanhar dele. Aquiles cresce, se torna um poderoso guerreiro, só que ele tinha essa fraqueza no calcanhar e seus inimigos descobriram que ele tinha essa fraqueza, falou, ó, ele tem um ponto fraco, é o calcanhar dele, se a gente acertar ele ali, a gente derrota ele. E aí um flecheiro adestrado acertou, os irmãos podem ver isso naquele filme Troia, acerta ele no tornozelo ali, no calcanhar. Por isso que a gente tem essa parte aqui, a gente chama de calcanhar de Aquiles, ou tendão de Aquiles, porque é justamente ali a parte vem dessa história aí. E aí seus inimigos puderam vencê-lo. Ah, irmão marido, beleza, isso é bacana, que historinha legal, mas o que isso tem a ver com o nosso tema nessa manhã? É porque tem cristãos, irmãos, que parecem que o batismo deles foi igual ao de Aquiles. Só que em vez de ficar o tornozelo de fora, ficou a carteira. O cara mergulhou ali no tanque batismal, a carteira ficou para o lado de fora. E aí, justamente a carteira veio a se tornar o seu ponto fraco, igual o de Aquiles. É onde o diabo sabe, olha, eu posso oferecer comida para esse cara, ele não é glutão. Posso oferecer bebida para esse cara, ele não é beberrão. Eu posso botar a mulher mais bonita para passar na frente dele, ele é fiel à sua esposa, ele... Agora, no dinheiro, meu amigo, aí fica difícil. E a gente, irmãos, olha só o engano do diabo. O diabo fala assim, não, mas você só está correndo atrás do que é o seu. Você não está roubando dos outros. Você não é corrupto. E, de fato, às vezes é. O cara não é corrupto, ele não vai roubar de ninguém. Mas, às vezes, ele está roubando a si mesmo e de Deus. No quê? No tempo. Qualidade do tempo com Deus. Porque, irmãos, precisamos trabalhar, sim ou não? Diz para mim. Sim, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma. A Provérbios diz, aquele que não quer trabalhar fica dizendo, tem um leão lá fora, não vou sair não. Ó, está muito frio hoje. Eu até ia procurar um emprego, mas hoje está muito frio. Não, hoje está muito quente. Eu ia procurar um emprego, mas, sol, está muito quente, amanhã eu procuro. Tem gente assim. E às vezes, gente bacana e tal, que diz servo de Deus, mas tem gente assim que não gosta muito da hora do Brasil. Não gosta muito do trampo. E aí, o diabo bota na cabeça dele, não, você não é corrupto, você não é desonesto, você não está roubando ninguém. Mas, às vezes, a ganância nos faz, não, o que eu tenho que fazer, eu tenho que cada vez mais conseguir mais, porque... E aí, o nosso coração, que é enganoso, bota metas justas até, aparentemente justas. Não, você tem que construir porque, poxa, você tem que deixar para o seu filho, você tem que deixar para o seu neto, você tem que deixar para o seu tataraneto, que não vai nem saber quem é você. Mas aí a gente vai e cada vez mais... E onde que a gente corta, geralmente, o tempo? No tempo com Deus. No tempo da igreja, no tempo da devocional em casa, no tempo... Geralmente é Deus que a gente... É de Deus que a gente tira esse tempo.
eu poderia até contribuir mais, mas eu tenho que investir não sei o que lá, e aquela contribuição para missões aí já deixa de contribuir. Então, é sempre de Deus que a gente está cortando, é sempre de Deus que a gente está tirando. E a gente precisa fazer converter também a nossa carteira. Quando a gente se batizou, a gente tem que batizar com ela no bolso, ou se não se batizou com ela no bolso, agora tem que converter a miserável. Você vai se converter sim. Porque tem carteira que é desviada, irmãos. A gente vem para o culto, ela fica em casa, ela não... Né? Carteira que não é crente. Ou ela vinha direitinho, mas ela, em algum momento ela se desviou. A gente tem que fazer a miserável mergulhar na água do batismo. Irmãos, é uma brincadeira, é para descontrair, tá? Eu sei que o assunto é sério, mas isso aqui é só para descontrair. Não estou sendo herege falando isso, tá bom? É só uma forma para os irmãos entenderem melhor. Nessa lição, vamos refletir um pouco sobre esse tema de extrema relevância, o dom de contribuir. Vamos explorar os ensinamentos, como eu falei, principalmente em Lucas 6,38, 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Vamos falar sobre generosidade e a reciprocidade de Deus com a nossa generosidade. Vamos falar sobre contribuições, seja qual for o tamanho delas. Deus não ama mais aquele irmão que dá mais, aquele que doa mais, aquele que faz mais e aquele que faz menos. Deus não ama mais um do que o outro, Deus olha o coração. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre. E às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre a oferta da viúva pobre também, porque às vezes acaba incentivando aquele que já quer dar pouco. Está vendo? A viúva pobre deu 2 moedinhas, eu dei 4 moedas, já estou bem melhor que ela. Então eu vou dar só 4 moedinhas, está tranquilo. Não. Vamos entender que dízimos e ofertas não devem ser vistos como um fardo. Dízimo e oferta não é um fardo para a gente, é um privilégio, é uma oportunidade. E também é uma responsabilidade. Mas ela não é uma responsabilidade só para quem ganha muito, não. Não, vou deixar lá para o irmão fulano, que ele é empresário, ele tem não sei o quê, ele ganha 50, 60 mil por mês. Eu ganho só meu salário mínimo. O dízimo vai fazer falta para mim, para o irmão não vai fazer falta, não. É responsabilidade e oportunidade, privilégio para todos. Amém? Generosidade e reciprocidade divina. Generosidade e reciprocidade. Generosidade, os irmãos sabem o que significa. Reciprocidade é a característica de ser recíproco, ou seja, de retribuir algo. A promessa para quem é generoso, em Lucas 6,38, esse texto que nós lemos, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, né? E a lei da semeadura, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, aquele que semeia em abundância colherá, são princípios profundos e divinamente estabelecidos. É Deus que está falando isso. Foi Deus que estabeleceu a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. É de Deus, não é do homem isso. Seja algo de bom ou seja algo de ruim, o que você está plantando hoje, em algum momento da sua vida você vai colher. Tomara que seja algo de bom que você está plantando, para que você possa colher coisas boas. Em diversos versículos da Bíblia, vemos promessas de Deus para aqueles que são generosos com os outros, como, por exemplo, em Provérbios 19, 17, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Será que é bom ou não emprestar dinheiro para Deus, irmãos? Diz aí. É bom ou não? Será que é bom ou não? Será que Deus vai nos dar calote? Será que quando Deus nos der de volta, irmão, será que Ele vai dar menos do que a gente deu, entre aspas, deu para Ele ou deu para o próximo? Certamente que não, é bom emprestar dinheiro para Deus. Então está dizendo, como é que eu empresto dinheiro para Deus? Dando aos pobres, sendo generoso. 2 Coríntios 9, 2, do 9 ao 10, que nós estamos lendo aqui, estamos trabalhando em cima. Porém, irmãos, a generosidade, ela nunca deve ser vista como uma moeda de troca. Nunca, jamais. Eu vou dar porque eu sei que Deus vai me dar de volta. Eu estou fazendo isso. Tem uns que pensam até que, sendo generosos, eles podem, de uma forma, comprar a salvação. Como em algumas religiões vemos por aí. Não, vou dar a cesta básica porque eu vou melhorar, não sei o quê. Esquece. Se isso um dia passou pela sua cabeça, esquece. Não tem como a gente dar nada para Deus que Ele já não tenha nos dado. Não tem como a gente dar nada para Deus pensando em que a gente vai receber. Deus não é
bolsa de valores, Deus não é caderneta de poupança com juros, não sei o que lá, Deus não é tesouro de nada disso. Ele estabeleceu princípios, mas para aqueles que têm um coração de fato generoso. Aquele que dá, vou dar 100 porque eu vou receber 1.000. Deus está olhando e fala, cara, teu coração não é generoso, você está dando porque você é avarento. Volta de novo aquela coisa que a gente estava falando no início sobre a avareza. Tem até uma música aí que, aí no meio da música tem uma historinha, né, de um garoto que ele entra na igreja. Aí ele ouviu o pastor falando lá que se desse não sei quanto, Deus ia multiplicar por não sei quanto. Eu fiz uma conta rapidinha aqui na minha cabeça, se eu der 25, eu vou ganhar 250. Qual foi, meu irmão? Ele fala assim com um sotaque de baiano engraçado. E eu morro de rir com aquela... Porque tem muita gente que pensa assim, não, vou dar tanto, porque... E aí ele... Por quê? Teologia da prosperidade. E aí ele não recebe, ele se frustra. Eu vou dar meu salário do mês todo porque Deus... E ainda fala assim, Deus tem obrigação de te dar, de te abençoar. Lamento te decepcionar nessa manhã se você pensa assim. Deus não tem obrigação de nada. Tudo que Ele faz é pela sua graça. E o melhor bem que Deus podia nos dar foi a salvação por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Todo o resto... Todo o mais que Ele nos dá é bênção, é graça, é misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, ele estava falando de alimento e veste, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Lembre-se, de Deus não se zomba, não se escarnece e nem podemos enganá-lo. Quem tenta fazer esse tipo de barganha com Deus, desculpa o linguajar aqui, mas é no popular, no coloquial, está querendo tirar Deus para otário. Fala assim, não, eu vou dar e você tem que me dar de volta. Eu vou dar tanto, eu tenho que receber. De Deus não se zomba, irmão, de Deus não se engana. Olha como eu estou sendo generoso, Senhor, eu estou dando tanto, não sei o quê, e Deus está olhando no coração. Avarento, mão de vaca, maluco, que está querendo... Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece todas as coisas. A generosidade deve ser a expressão material e consistente de um coração verdadeiramente grato ao Senhor. Alguém que dá porque entendeu que ele já recebeu muito mais de Deus. Não é porque eu quero de volta, já vou semear... O cara joga a semente e já fica olhando ali, ó. Qual foi? Não vai crescer, não? Está demorando a crescer. Não, irmãos. Quando você planta uma semente verdadeiramente de coração generoso e grato, aquilo às vezes vai dar frutos daqui a 10, 15, 20 anos. Agora, uma coisa é certa. O dia que frutificar aquela semente que você plantou no Senhor, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquele dia que você plantou. Ele vai trazer a memória. Aquela semente plantada lá atrás, seja em recursos materiais ou espirituais. Alguém por quem você orou lá atrás, que depois, anos depois, venha se converter, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Olha, foi aquela oração que você fez, foi aquela campanha que você fez, foi aquela investidura, aquela investida que você fez na vida da pessoa, aquele investimento, né, que você fez na vida da pessoa, é que está dando frutos agora, depois de muitos anos. O Deus a quem servimos reconhece a doação e conhece o coração do doador. Lembre-se de Caim e Abel. Ele reconhece a doação, ele fala assim, olha, essa doação aqui foi de fato uma doação de um coração generoso. Ele conhece o coração. Volto a dizer da viúva pobre. Jesus reconheceu a doação daquela mulher, a oferta daquela mulher. Ele reconheceu, olha, ela deu do que faltava. Os outros estão dando do que sobra. Vai servir de alimento para a casa do Senhor? Vai servir de recurso lá para o sacerdote? Vai. Mas eles deram do que sobra. Agora, a oferta que chamou a atenção de Jesus foi da viúva pobre, porque ele falou, esse vai fazer falta para ela. E ela não está dando com pesar, eu sou uma viúva pobrinha, se eu der isso, amanhã eu não tenho o que comer. Não, ela deu crendo na provisão do Senhor. Ela deu crendo e conhecendo o Deus a quem ela servia. E a reciprocidade divina não é uma mera retribuição. Já que o Anderson deu aqui a oferta, eu sou obrigado a retribuir ele porque ele ofertou. Não, irmãos, Deus não trabalha dessa forma.
A reciprocidade divina é uma resposta amorosa à confiança e à expressão, a confiança e a fé expressas através do ato de ofertar. O que isso quer dizer? Deus não está retribuindo porque ele se sente obrigado de retribuir. Olha, eu vou ter que retribuir de qualquer forma, porque esse cara... Não, ele fala assim, olha, esse meu filho confiou em mim, esse meu filho está confiando em mim, ele sabe que eu sou um Deus zeloso, ele sabe que a vida dele está em minhas mãos, e por isso Deus abençoa, ele retribui, porque ele sabe da confiança que nós temos tido nele. Amém, irmãos? Então, a gente não tem como botar Deus contra a parede, a gente não tem como cobrar, igual alguns filhos hoje em dia. Tem uma ideia aí no mundo falando, não, teus pais têm que te alimentar assim, ele tem que te dar tudo do bom e do melhor, ele te botou no mundo, e aí bota os pais contra a parede, e os pais ficam pressionados, reféns emocionais dos filhos, porque o filho faz chantagem emocional. Se você tentar chantagem emocional com Deus, você vai perder, estou avisando. Não tem como chantagear Deus emocionalmente. Professor, é correto quando alguém diz, se Deus me der, eu vou devolver para Ele? É correto? A gente vai até falar sobre isso também, pastor, mas não é correto. Por que não é correto? Não é correto porque é o seguinte, o coração generoso de verdade, conforme a palavra de Deus, não é conforme a Maria está dizendo, não, coração generoso de verdade, conforme a palavra de Deus, a gente vai falar isso. Ele dá porque ele já entendeu que ele já recebeu de Deus e não porque ele vai receber. Sim. Ele doa porque ele já sabe. E outra coisa, ele não precisa ficar com isso na cabeça porque ele já conhece o Deus que ele tem. E aí ele sabe que a promessa, independente de quando ou quanto Deus vai retribuir ele, ele sabe que Deus vai retribuir. Então não é... Não é questão da retribuição, é questão da expressão. Se Deus me der, eu vou devolver para Ele. Não é a questão da retribuição. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que diz isso. Eu não dei, mas quando Deus me der, eu vou dar. Eu quero perguntar para o irmão Milton Woods, que acho que é um dos poucos agricultores que a gente tem aqui. Irmão Milton, a gente primeiro diz assim, Deus, faz nascer a planta, daí eu vou te devolver. É assim que funciona, irmão Milton? Perguntar aqui, vamos chegar aqui. O senhor diz, Deus, faz crescer aí a soja no campo aí, que eu vou te devolver. É assim que funciona? Você quer responder? Não, eu acho que a gente tem que semear e pedir para Deus abençoar a planta, né? Mas o que o senhor precisa fazer primeiro? Como? O que o senhor precisa fazer primeiro? Antes de crescer, eu pedi para Deus fazer produzir, né? Não, Primeiro, o que o senhor precisa fazer primeiro? plantar, investir, Tem que cuidar, semear. semear. O senhor tem que semear primeiro. O senhor não vai dizer assim, Deus, se o senhor fizer crescer a soja aqui, eu vou te devolver. Agora eu entendi. Entendeu? Dessa forma, assim. Tem que Assim plantar que o senhor primeiro para depois, Então, ter o resultado, né? No princípio de Deus, primeiro você faz o que então? Primeiro faz o quê? Semeia, para depois colher. E tem gente que diz assim, ó. Começa na escolha de uma boa semente. Exato, E dá o melhor. daí faz uma boa adubação para depois... Se semear qualquer semente, vai ter problema. Não é verdade, irmão? Tem que ser a melhor semente, não é assim? É exato. Para dar o quê? Uma boa colheita. Então, na verdade, né, a pessoa que diz assim, se Deus me der, eu vou devolver, ela está errada. Porque primeiro ela precisa semear. E semear a melhor semente que ela tiver para poder colher. Não existe colheita sem semeadura, irmãos. Essa é a verdade. E professor, eu digo o seguinte, Deus, ele não se obriga a nada, tudo é graça dele. Mas ele tem um compromisso. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas que acreditam tanto na lei da semeadura e colheita, que são dizimistas sem serem crentes. E uma delas diz assim para mim, uma pessoa que eu conheço, pobre, e ela diz assim, eu tenho que devolver. Ela chegou para mim e disse, pastor, o senhor leva o meu dízimo? Eu disse, por quê? Porque eu fui levar na igreja católica, ele é católico.
e não achei uma igreja católica aí para entregar, porque eu não posso deixar de dar o dízimo, porque eu tenho sido abençoado depois que eu comecei a plantar. Então, o princípio é válido para qualquer pessoa que creia na palavra de Deus. Então, Deus não tem obrigação, mas Ele já condicionou. Se você fizer, dá e ser-vos-á, então Ele já condicionou. Dá e você vai receber. Então, primeiro planta. Então, tem gente querendo primeiro receber para depois dar. Eu não estou dando porque eu não recebi. Não, você não está recebendo porque você não está dando, é o contrário. Exatamente. E quando fala lá, para ficar mais claro o nosso entendimento, quando fala em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, a imagem que a gente pode ter na nossa mente é essa aqui. Apesar do fundo estar meio desfocado ali, é um celeiro lotado de grãos, e era mais ou menos essa ideia que Deus estava querendo transmitir para a gente. Quando a gente é generoso de verdade, né, a gente recebe uma boa medida de Deus, e aí tem gente que não entende. Mas eu sou fiel e fui fiel, e eu não fiquei rico com isso. Mas nem sempre vai ser em bens materiais, irmãos. Deus, às vezes, está te dando muito mais coisas do que propriamente bens materiais. É claro que essa promessa também é para bens materiais, mas Deus está te dando muito mais coisas do que bens materiais, e às vezes a gente só não está conseguindo reconhecer, só não está conseguindo entender. É um livramento de um acidente, um livramento de uma doença, um livramento de um mau negócio, que talvez levaria muito mais recurso seu do que, de fato, você receber um bem material. Mas ele também tem promessa para bens materiais. Amém? Então, para a gente entender, a palavra de Deus, ela traz o propósito e a alegria na contribuição. A gente só vai contribuir de verdade de coração se nós entendermos o propósito e a alegria gerada por isso. A pessoa que deseja agradar a Deus, ela precisa entender esses dois aspectos: o propósito da oferta e a alegria gerada por ela. Alegria em quem? Tanto em quem dá, quanto em quem recebe aquela doação, aquele donativo, ou quem recebe o fruto da sua fidelidade na igreja. Aquele que semeia com alegria, colherá com generosidade, diz a palavra de Deus. E aí indica que a alegria não vem depois da colheita. Aquele que semeia com alegria, não aquele que colhe com alegria. Consegue perceber isso? A gente às vezes passa por cima rapidamente de um texto e a gente não se dá conta da profundidade daquilo. Aquele que semeia com alegria. Indica que a alegria não vem depois da colheita, mas antes. Isso significa que não é uma boa colheita que gera alegria, mas sim a alegria ao semear é que gera a boa colheita. Aquele que semeia com alegria, aquele que semeia com generosidade, ele vai receber uma boa colheita, e não o contrário. Se nós estivermos esperando, como o pastor falou, se nós estivermos esperando colher primeiro, para depois nós semearmos, a gente está fazendo o processo inverso. A gente primeiro tem que semear, e aí o semear com alegria, para a gente poder receber uma boa colheita. Amém, irmãos? Está claro isso aqui? Está tranquilo? A alegria de quem está trabalhando, está se voluntariando, está semeando, não apenas com o recurso financeiro, mas está semeando com o seu tempo, está semeando com o seu trabalho voluntário. E como é que o apóstolo Paulo ensina ali aos coríntios a semear? Como é que ele está ensinando ao povo de Coríntios a semear? Como é que ele está ensinando para semear com alegria? A alegria em doar não é uma emoção superficial, mas uma expressão de gratidão e contentamento. Primeira coisa, você não espere a emoção. Se eu sentir no coração que eu vou fazer, não faça. Faça, não espere sentir. Se você esperar sentir, o nosso coração é enganoso, ele vai nos enganar sempre. Talvez vai ser uma emoção superficial. É aquela coisa que você faz, mas logo depois vem aquela tristeza. Acho que eu dei, não era para ter dado. Será? Não, é uma expressão de gratidão e contentamento. É de quem entendeu o que Deus fez por ela. Pois não, Cris? Tem uma dúvida. Nessa questão de você semear, né? Ali a gente vê a Ana, em 1 Samuel, né? Ela faz justamente essa afirmativa. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Então, não é uma questão financeira, é claro. Mas qual foi a semente dela ali nesse caso?
A semente dela foi a fé, porque ela não podia dar para o Senhor um filho que ela ainda não tinha. Então ela precisava, ela chamou à existência algo que não existia. Ela falou, olha, se o Senhor me der um filho, e ela já cria que Deus podia dar um filho para ela falou, eu vou entregar ao Senhor. E o que ela fez? Ela cumpriu o propósito. A certeza de que ela falou aquilo com o coração e não, da alma mesmo, e não só com a emoção superficial, foi que ela cumpriu o voto dela. Então ela fez um voto. Ela chamou à existência algo que ainda não existia, ela era estéril, e aí ela falou assim, olha, eu vou dar ele ao Senhor. Ela já deu no mundo espiritual, né? É diferentemente de você já ter, porque quando o pastor falou de semear uma semente, que você já tem, é algo que você de fato já tem, seja muito, seja pouco, mas você já tem. Então você semeia, e aí Deus vai fazer multiplicar aquilo que você já tem. Mas ela não tinha um filho ainda. Agora, se ela, por exemplo, já tivesse Samuel, falasse assim, se eu tiver um filho, aí Deus podia falar, mas você já tem um filho. E ela não tinha. Ela semeou pela fé. Doar é um ato de fé, irmãos, uma confiança inabalável no Deus da provisão, é como a gente estava falando aqui. Mais uma vez, só porque eu preciso falar isso. O senhor pode. Como diz o pastor aqui, senão eu perco meu emprego. A questão também, irmão Marilda, é uma questão de obediência, não é só a fé, é obediência. Nosso problema também está aqui, na desobediência. Se o Senhor está mandando, é bom fazer. Se eu sou obediente a Ele, eu vou fazer por obediência a Ele. Senhor, não estou entendendo muito bem. Eu contei, acho que aqui há muito tempo atrás, mas eu quero contar aqui de novo. E há mais ou menos 13 anos atrás, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul e levei meu pai lá para conhecer e estar de novo na igreja que ele plantou na cidade de Rosário do Sul. E eu percebi que o obreiro lá estava passando apuro, sabe? Aí Deus colocou no meu coração, mas insistiu mesmo para que eu desse uma oferta para ele. E eu fui teimoso e não dei. Quando eu voltei, quando cheguei em casa, tinha umas 3 ou 4 multas que eram 5 vezes maior o valor da oferta que eu deixei de dar para ele, né? Então, irmãos, é bom a gente obedecer, porque a gente pode ser poupado de algumas coisas, né, se a gente é obediente. Então, muitas vezes, né, a gente desobedece aquilo que Deus está falando para a gente fazer e depois escolhe de outra forma. E eu fico pensando também que o pessoal que vem para a igreja se converte, acha que o dízimo não... irmão, o dízimo é o mínimo. O que agrada mesmo o coração de Deus é a oferta, porque a oferta é voluntária. Aí que você prova a generosidade do seu coração. O dízimo é a obediência do que é o mínimo. A oferta testa o seu coração na sua generosidade. E aí, quando você oferta, se você tem um coração mesquinho, você dá lá R$2, R$5, acha que está fazendo uma grande coisa. Mas a generosidade da oferta agrada a Deus. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que, como o senhor falou, né? A retribuição nem sempre vem em dinheiro. É a saúde que Deus te dá, você não gastou na farmácia. É o carro que Deus poupou que quebrasse, para que você não gastasse no mecânico. Tudo isso é resultado, né? Mas também, né, além de tudo isso, né, a alegria de ver o propósito cumprido, que é a glória do Senhor, né? Glorificamos a Ele quando somos fiéis e obedientes a Ele, isso é muito importante. Amém. Provérbios 11, 24 e 25, está aí numa das leituras, a leitura de hoje, né? Inclusive, aquele que dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, ou seja, terá sua sede saciada. Também lá em Ageu vai falar sobre sactel furado, enfim, temos várias passagens falando sobre isso. Como Paulo ensina a semear com alegria? Quando desenvolve o senso de responsabilidade com a expansão do reino. A gente se alegra ao saber que a nossa oferta aqui está levando o evangelho para uma pessoa que está presa no mundo das trevas lá do outro lado do mundo. Lá na Índia, como foi ministrado semana passada aqui, eu acho muito legal quando vem o missionário, que a gente vê só na fotinha ali, a gente ora, fica uma coisa distante, mas quando o missionário vem aqui e ele traz o relatório, ele traz imagens,
da materialização da nossa oferta missionária, isso enche meu coração de alegria ainda mais, porque a gente vê, olha, não foi em vão, não está sendo em vão. Olha lá, aquelas pessoas lá estão sendo alcançadas pelo Evangelho. E num lugar, num ambiente totalmente desgraçado pelo diabo, irmãos. Num lugar onde as pessoas... Uma vez eu ouvi um missionário falando que ele chegou na Índia, tem uma festa anual lá, onde eles celebram os deuses, não sei o quê. Ele falou assim, irmãos, a sensação que eu tinha é que eu estava tocando nos demônios, de tão pesado era aquele ambiente. Então, imagina uma igreja com 500 jovens, eles falaram, 400 jovens, uma igreja com 400, 500 jovens que seja, na Índia, num lugar de perseguição, e aqueles jovens vão influenciar, se não a família deles, mas a próxima geração. Imagina, daqui a pouco a gente ouve relatos de um grande avivamento na Índia, meu Deus do céu. E coisas que a gente está plantando aqui, e para a gente, às vezes, é muito para quem doa, mas às vezes no montante ali parece pouco, mas Deus ele conhece o valor da oferta que a gente planta no reino dele. Então esse senso de responsabilidade com a expansão do reino faz a gente semear com alegria. Aquilo passa a não doer mais no nosso coração e principalmente no bolso, né? Ser sensível à necessidade alheia. Quando você entende que, poxa, você pode chegar na sua casa num dia frio, você dorme na sua cama, seja a sua casa grande ou uma casa pequena, simples, mas você tem lá um teto para te cobrir, um cobertor e tal. E aí você, quando doa, você fala assim, olha, eu vou fazer isso, estou doando porque tem alguém que não tem essa oportunidade de ter aqui um lugar para dormir, um café da manhã para colocar na mesa para os seus filhos. É um pai de família que está passando por um infortúnio na vida. Ou até mesmo doando para uma família onde o chefe da família não está, ele está desperdiçando os recursos que Deus dá, mas os filhos não têm nada a ver com aquilo. Uma vez uma missionária ela estava falando sobre uma família que ela estava acompanhando e o pai era alcoólatra, bêbado e gastava tudo em cachaça e talvez até mesmo em droga. E a igreja ajudava uma família, eram 4 crianças. E aí dava cesta básica, dava ali, ajudava com recurso, pagava uma conta de luz, comprava um gás. E aí os irmãos da igreja chegaram, não, ô missionário, o cara está lá no boteco lá, bebendo. Ele falou assim, mas você já viu o que aquelas crianças têm a ver com isso? Você já viu aquela realidade? Eles estavam semeando. Aquele homem, ele começou a ver aquele movimento, ele viu que ele estava deixando a sua família passar necessidade e a igreja estava ajudando, ele começou a meio que tomar tino na vida, talvez a vergonha. Eu creio no Espírito Santo falando ali, incomodando aquele homem ali, e aí ele começou a ir para a igreja, ele foi conversar com ela e ela viu o histórico de vida daquele homem. Ele, aos 4, 5 anos de idade, ele era levado ao centro de macumba, era consagrado a demônios ali, e davam cachaça para ele já desde pequeno. Aquele homem era alcoólatra desde os 4, 5 anos de idade. Como que ele, ao se tornar adulto, não ia acabar sendo um alcoólatra inveterado? Então, essa sensibilidade à necessidade alheia, às vezes a gente fica muito preso com o que os nossos olhos nos mostram, mas a gente tem que ir além um pouco do que aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais. Amém? E isso Paulo ensina aos coríntios. Fazer morrer a carne, seu desejo de acumular, isso aqui é muito importante. A nossa carne vai sempre lutar, não dá, isso vai faltar. Poxa, com esse dinheiro você podia comprar uma outra coisa, você está precisando daquilo, não sei o quê. Sempre vai haver uma necessidade. E a carne, ela quer fazer a gente acumular. Mas quando a gente corta na carne e fala assim, não, eu tenho que cumprir o meu propósito que eu fiz com Deus, ou então vou doar isso sim e tal, a gente está matando a carne assim como a gente mata a carne com jejum. A carne quer comer comida, quer tomar um café, quer não sei o quê, e aí a gente mata a carne jejuando. E a gente mata também o desejo da carne de acumular, procurando ser generoso com a ajuda do Espírito Santo. Saber que está obedecendo a palavra de Deus, como o pastor falou, sentido de propósito, obedecer a palavra. Por obediência à palavra, a gente começa a fazer com alegria, porque a gente sabe que está agradando a Deus. E, pulou um aqui, tinha uma última frase ali que de repente ficou para fora do slide, que é crer no Deus da provisão. O Jeová Jirê, que não deixou faltar nada para o povo lá no deserto, é o mesmo Deus a quem você serve, que certamente não vai deixar faltar na sua casa. Amém? Deus ama quem dá com alegria.
Ofertar faz parte da adoração, e o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Como é que a gente adora em espírito? Louvando a Deus, orando, e que o adorem em verdade. Como é que a gente adora a Deus em verdade? Sendo obediente à palavra de Deus, procurando ser um servo fiel, falando do evangelho para as outras pessoas, fazendo parte do corpo, contribuindo no corpo de Cristo e também com os nossos recursos. Honra a Deus com os bens da tua fazenda, não é isso que diz a palavra de Deus? Então, quando a gente adora Ele em espírito, são as coisas espirituais, mas quando a gente adora Ele em verdade, a gente adora Ele com as coisas materiais, com o nosso dia a dia. É isso que a palavra quer dizer. Então, Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele não busca doações forçadas ou motivadas por uma obrigação legal. Olha, se você não der, você vai para o inferno. Deus não quer ameaça, Ele não quer nada disso. Ele busca ofertas que emanam de corações alegres e voluntários. Deus ama a quem dá com alegria, diz a palavra do Senhor. A qualidade da oferta não está em seu volume ou valor material, mas sim na intenção do coração. 1 Coríntios 13:3 diz, ainda que eu dê todas as minhas vestes, que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso adianta, de nada vale. E com volume material, a gente já falou da oferta da viúva pobre. Jesus não elogiou ela porque ela deu uma montanha de moedas, uma montanha de dinheiro, mas ela deu de coração voluntário. O medo de que aquele valor doado vai fazer falta rouba a paz e a alegria do doador e demonstra uma certa falta de fé. Isso pode impedir de provar as bênçãos de uma colheita abundante. Se você dá com medo, será que vai faltar? Vai faltar. Se der com medo, será que Deus vai deixar faltar? Provavelmente vai faltar. Vai roubar a tua paz, vai fazer você ficar com medo, inseguro. Quando você sai do barco, igual Pedro, vem para fora, vem, caminha nas águas comigo. E Pedro foi. Naquele momento é quando a gente está empolgado. Não, vou fazer esse propósito, essa campanha, não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes tem esse apelo, né? Vem a fogueira santa e não sei o quê, e não sei lá. Enfim, e aí você sai do barco. Confiantezão, batendo no peito. Daqui a pouco você começa a caminhar e chega segunda-feira. Será que vai faltar para o alimento? Será que vai faltar para o arroz? Aí é quando a gente afunda nas águas. Então, o medo de que fazer faltar pode roubar a sua bênção, né, de uma colheita abundante. A frase estava aqui, não estava no outro slide, não. Confie no Jeová Jirê, que no deserto não deixou faltar nada para o seu povo. E essa compreensão, irmãos, a compreensão correta disso aqui, sentido de propósito e alegria na contribuição, ela é que muda o nosso relacionamento com Deus e a missão do reino. Quando a gente entende o propósito, presta atenção aqui, deixo as crianças e os jovens aí chegando. Rapidão, já estou terminando. Ter essa compreensão do propósito é que faz com que a gente passe a ser um verdadeiro doador com alegria. E para finalizar, a ação de graças e a unidade na contribuição. 2 Coríntios 9, 10 ao 15, o apóstolo Paulo faz a gente entender que Deus nos envia os recursos para que possamos contribuir. E Ele mesmo faz multiplicar para que cada vez mais possamos aumentar a nossa generosidade. Então, ao generoso, Deus vai aumentar mais, porque Ele sabe que aquele camarada não está preso às suas riquezas. Ele fala assim, olha, se eu preciso que chegue recurso até um missionário na África ou até um missionário na China, e aí tem o fulaninho A e o fulaninho B. O fulaninho A é generoso, ele não vai se apegar nisso aqui. E se eu abençoar o B, ele vai reter tudo com ele. Se eu quero que o recurso chegue na China, eu vou entregar na mão do A, porque ele vai fazer chegar lá. Sim ou não? É uma lógica. Então, ele vai cada vez multiplicar mais, e aquele camarada vai cada vez ser mais generoso, porque ele entende que é Deus que está abençoando. É igual o relato que o pastor falou aqui. O cara falou, olha, eu não posso reter isso aqui, o dízimo, porque Deus tem me abençoado muito. E aí ele devolve aquilo que é de Deus, porque ele entende isso. Isso implica diretamente ao dom descrito em Romanos 12, 7. Lá diz que doar é um dom. Eu entendo, irmãos, por essa palavra, que doar é uma responsabilidade de cada crente. Todo cristão ele tem que ser generoso. Mas quando a gente começa a praticar isso, lá em Romanos diz que aquele que ensina, que se esmere no ensino, e aquele que doe, faça isso abundantemente. Então, é um dom.
Deus começa a desenvolver esse dom, você vai ficando cada vez mais desapegado, e aí ele vai colocando cada vez mais coisas na sua mão para você distribuir a cada vez mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Além disso, a nossa doação suscita louvores e ação de graças a Deus por parte de quem recebe o donativo ou por quem observa. Em Mateus 5,16 vai dizer que as outras pessoas vão louvar a Deus pelas boas obras dos filhos de Deus. Ele vai falar assim, rapaz, aqueles crentes são bacanas, olha só como é que eles são, olha o que eles fazem, olha o comportamento deles. Então, eles estão glorificando ao Deus que você serve por causa do seu comportamento. E ali em 2 Coríntios, o texto que nós lemos, no texto bíblico inspirativo, vai falar que aqueles que receberam o donativo, eles glorificaram a Deus, e aí o dom de Deus inefável ele foi se multiplicando. Ó, graças a Deus pelo seu dom indescritível e inefável. Por quê? Porque aquelas pessoas que receberam o donativo, eles passaram a orar. Certamente as pessoas que estão recebendo a oferta missionária lá do outro lado do mundo, estão orando por essa igreja aqui. Para quê? Para que Deus aumente, para que Deus abençoe a mim e a você, para que cada vez mais a gente possa enviar recursos para lá. Mas, na verdade, a gente não está enviando para lá, a gente está enviando para o céu, para a nossa conta lá no céu, como o pastor falou aqui na semana passada. Ninguém deve se gloriar ao contribuir. Nós não estamos dando nada para Deus e nós não estamos fazendo nada que é nosso. Na verdade, o dom é de Deus, a bênção é de Deus, o mérito da doação é todo de Deus. É Ele que nos concede os meios e capacidades de doar. Tudo isso é graça de Deus agindo em nós e através de nós. Deus te abençoa para poder abençoar outros. Somos apenas seus instrumentos. A ferramenta não tem mérito próprio na fabricação de algo. Quem tem mérito é o carpinteiro. O formão, o martelo, não tem mérito nenhum em ter feito esse banco aqui. A forma, a plana, nada disso. Quem tem mérito é o carpinteiro. E no nosso caso, quem tem mérito é aquele carpinteiro de Nazaré. É ele que mexe as ferramentas. Nós somos apenas ferramentas, mas o mérito é todo dele. Amém? Para concluir, hoje aprendemos que a contribuição vai muito além de um ato financeiro. Contribuir não é dar dinheiro. Contribuir não é dar dinheiro para a igreja ou para quem quer que seja, como o pessoal diz por aí. Não deve ser um peso e nem deve roubar a nossa paz. Deve ser um ato consciente de um coração cheio de gratidão e confiante na provisão e cuidado de Deus com relação ao nosso futuro. Nossa contribuição não é apenas um gesto, é uma participação ativa na construção do reino de Deus. Quando você contribui, você está participando ativamente na expansão do reino de Deus aqui na terra. E vai ter reflexo na eternidade, porque nós temos uma conta lá no céu. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, para que quando o inimigo soprar no nosso coração, inclusive agora, nessa manhã, falando assim, o que esse negão está falando ali na frente é pura besteira, continua do jeito que você está indo bem. Que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus e que você possa ser cada dia mais generoso para que Deus possa abençoar e multiplicar a sua sementeira e cada vez dê mais semente para você. Você vai usufruir disso, mas você vai fazer outras pessoas usufruírem da bênção de Deus. Amém?